Boa noite a todos, muito bem-vindos. É sempre uma alegria para nós aqui. Estamos em nome de Jesus, todos somos importantes na reunião. Vamos pedir para pessoas que a gente conhece, que estão precisando. Nosso pensamento é força. Temos muitas coisas boas dentro de cada um de nós que a gente pode distribuir nesse momento, nesse ambiente. Então, muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, parte 1. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física? Sim, e outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então, quando nós estamos encarnados, nós temos a limitação dos sentidos do corpo físico. Tanto é que descobriu os seus chakras, que é aquela comunicação ali espiritual. E olha só, todos nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor. Isso é providencial, isso já é por Deus. Porque o espírito, estando desvencilhado da matéria, ele tem uma amplitude maior sobre os acontecimentos. Por isso eu sempre comento, Chico Xavier é muito maior do que Emmanuel. Mas Emmanuel, estando no plano espiritual, a visão dele era mais ampla do que a do Chico Xavier, que estava limitada pelo corpo físico. Apesar que o Chico Xavier, ele desligava do corpo dele a hora que ele queria. Ele ia no plano espiritual, ele tinha reuniões, ele psicografando. Aqui, uma vez lá em Pedro Leopoldo, ele foi atender uma pessoa no plano espiritual. Então, olha o desligamento. Uma vez o Divaldo Pereira Franco estava muito longe daqui, se não me engano, nas Filipinas, mas eu não tenho certeza agora o lugar que ele estava. E o Nilson, o primo dele, estava muito ruim. O médico tinha praticamente desenganado o Nilson. E aí o Divaldo evocou o Chico Xavier. E ele viu o Chico Xavier atravessar o quarto, né? A porta fechada, tudo. Chegou e fez até um sinal para ele ficar em silêncio. Chegou perto do Nilson, impôs as mãos e do mesmo jeito ele atravessou a parede e saiu. E o Nilson acordou bom, sem nenhum problema. E o Divaldo ficou intrigado com isso. E depois de 6 anos, o Divaldo foi fazer uma visita para o Chico Xavier e comentou o fato com o Chico Xavier, queria uma explicação. O Chico Xavier falou: um dia você vai entender o homem transcendente. E ficou por isso mesmo. Então, olha a capacidade do Chico Xavier. Então, nós temos os nossos limites. Mas quando a gente está num estado alterado de consciência através da mediunidade, os nossos sentidos são ampliados. Por isso que muitas vezes a gente vê em 2 lugares ao mesmo tempo, a gente vê coisas que estão acontecendo, e se a gente não tem um entendimento da doutrina espírita, a gente não tem uma explicação lógica para esses fatos, porque nós somos espíritos temporariamente num corpo físico. E nós vamos ver aqui embaixo, quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabem. Por isso que Jesus sempre falava, o Pai e eu somos um. Olha só. Identidade de pensamento, espírito muito superior. E nós vamos ver numa questão do Livro dos Espíritos se os espíritos vão conhecer Deus. Ele diz que sim, Jesus é um desses espíritos, é governador de planetas, que nós também vamos ser um dia, mesmo que demore muito tempo, mas o tempo, ele não é limitado do jeito que é aqui. Nós vamos ver isso na lição de hoje. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conhece segundo a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores, a esse respeito, não sabem mais que os homens. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não, e é por isso que não nos compreendeis sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Comentário de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos,
são longos para nós, não são aos seus olhos, senão instantes que se esvaecem na eternidade. Da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Os espíritos têm, do presente, uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós, mas, ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Por isso que também está na Bíblia. Não acreditais ou não acrediteis em todos os espíritos. Verificai se os espíritos são de Deus. Porque, como Jesus sempre disse para nós na Bíblia também, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Porque me honram com os lábios, seu coração está longe. Jesus falando para nós. Então, do mesmo modo que existem homens aqui em diferentes posições de elevação, existe também no plano espiritual. Muitas vezes a pessoa ele é guiado por um espírito inferior, mas isso tudo os livros do Kardec e do Chico Xavier esclarecem para nós. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado? O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagam para a tua memória. Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Sim, está escrito como o espírito foi criado. É a pergunta que o Kardec faz. E ele diz que nós não temos condições ainda de entender. Nós não temos condições de entender quase nada ainda do que tem no plano espiritual. Nós vamos ver do livro do Evolução em Dois Mundos, no começo ali, uma coisa linda, fantástica, mas fantástica mesmo. Ali está escrito o quê? Olha só, o fluido cósmico, ele é o pensamento do Criador. É o plasma divino, aonde vivem e vibram constelações e sóis, mundos e planetas e seres, como peixes no oceano. Então, quer dizer, é um envolvimento total. E o plasma, o que é o plasma? O plasma é o quarto estado da matéria, que a Terra não tem condição ainda de definir, que a energia dele é muito forte, muito superior. Todas as energias atômicas que nós da Terra conseguimos detectar até hoje estão longe ainda, muito longe ainda, de analisar, de entender essa quarta dimensão aí, esse quarto estado da matéria. Porque a matéria que nós conhecemos é a matéria bruta. A gente não tem ainda uma análise ainda. Nós nem sabemos ainda, por exemplo, o nosso corpo espiritual. A gente não tem entendimento ainda. A medicina está chegando lá, a ciência está chegando lá, mas nós estamos um pouco longe ainda. Porque nós não temos na Terra, vamos falar em moral na Terra, ainda suficiente para entender todas essas coisas que Deus trouxe para nós. Mas quando a gente busca o alto, quando a gente busca Deus, quando a gente busca Jesus, nós vimos que alguma coisa muda à nossa volta. Porque são forças superiores nos envolvendo. Então, olha que coisa, aquele que conhece Jesus, que traz Jesus para dentro dele, que descobre aquele reino de Deus que Jesus fala que está dentro de cada um de nós, a gente vive mais feliz, a gente vive melhor. Os espíritos conhecem o futuro? Isso depende ainda de sua perfeição. Frequentemente, eles apenas o interveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange, de um golpe de vista, suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é necessário que esteja integrada nele depois de muitas existências. Olha só, que nós citamos Jesus aqui. Então, quando nós ocupamos do passado, o passado é presente. Nós vimos na anterior ali.
E como a gente às vezes sofre por causa do passado. E não tem como a gente fazer mais nada, porque já é passado, tá? Então, e aqui também no futuro. E tem gente que gosta de ver o futuro, gosta de ler o futuro, gosta de falar para o outro do futuro do outro. Isso é tudo balela. Não tem como. O futuro pode ser mudado. Então, é uma coisa tão impressionante isso daí. Eu às vezes fico vendo. Olha, toma cuidado, vai te acontecer isso, isso. Nós vimos Chico Xavier muito pouco falar do futuro. Só uma situação que o Geraldo Lemos contou do Chico Xavier, que foi muito interessante, porque ele estava na casa do Chico Xavier e já era de manhã, e ele falou que ia embora. E o Chico Xavier falou para ele não ir, para ele ficar ali, para ele dormir. Não, eu preciso ir, eu tenho um compromisso em Belo Horizonte. E aí o Chico Xavier falou, olha, quando chegar numa curva da estrada, e citou a curva, citou o trecho da estrada, vai ter uma pessoa lá que vai pedir para você parar, você não para, você passa direto. E ele esqueceu, ele montou no carro e foi. Quando chegou naquele lugar que o Chico Xavier tinha alertado ele viu um homem parado e o homem entrou quase que na frente do carro pedindo para ele parar. Ele passou direto, ele lembrou do Chico. Ele voltou para questionar o Chico numa outra ocasião, o Chico falou, isso daí já é passado, vamos deixar para lá. Quer dizer, alguma coisa ia acontecer com ele. Nós vemos no livro Memórias do Padre Germano, nós vamos ver isso daí também, que o Padre Germano ele era muito alertado. Mas tem um livro fantástico, Hermínio Correia Miranda, A Memória e o Tempo. Esse livro, ele é fora de série. Ele vai falar do desdobramento do universo, ele vai falar de uma série de coisas aí que nós não temos entendimento ainda para absorver tudo. Mas é muito interessante. Mas como nós falamos da Evolução em Dois Mundos aqui, Mecanismo da Mediunidade, são livros que o Chico Xavier no Pinga Fogo perguntaram para ele se ele podia dar uma explicação sobre esses dois livros. Ele falou que ele não tinha capacidade de explicar os livros. E olha, ele recebeu os livros. Mas devido à humildade dele, né? A gente sabe que é humildade. Como ele não tinha uma cultura acadêmica, ele falou que não tinha condição de explicar como aconteceu aquilo ali. Então, olha como que nós estamos longe ainda, né? Todas as coisas que a gente vê, que acontece na Terra ainda e que a gente muitas vezes fica admirado, é fichinha diante das coisas espirituais que estão por vir ainda na Terra. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Completo não é a palavra, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Aí, até adiantei, né? Eu achei que estava para trás essa questão, mas está aqui para nós, ó. Então, olha, a perfeição absoluta, né? Só Deus, né? E aí, Jesus, eles chegam para Jesus e falam, bom mestre. Jesus diz, mestre eu sou, mas bom é só Deus. Jesus falando isso daí. Está na Bíblia. Então, quer dizer, muitas pessoas acham que ele é o bom, né? Não adianta, sempre vai ter alguém que sabe mais, sempre nós vamos aprender com alguém, sempre. A vida é uma escola, a Terra é uma escola. Aqui é uma escola para nós estamos aprendendo, trocando experiência. A doutrina espírita dá uma condição para a gente entender que somos todos iguais, independente de qualquer coisa. Somos homens e mulheres vivendo na Terra, com defeitos, com qualidades, mas se nós estamos conhecendo a doutrina espírita, que é a doutrina de Jesus, explicada de uma maneira mais lógica, é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. E com certeza nós vamos alcançar. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua sabedoria e, quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente como por intuição uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como uma advertência secreta de fazer ou não alguma coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque, como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutil que atua, eles podem melhor receber as advertências divinas. Isso daqui é tão interessante que nós vamos citar os médiuns. Quase que todos os médiuns são conscientes. Aí quando nós vemos um médium falar palavra de baixo calão, falar coisas indevidas,
É ele que está abrindo a guarda e que está falando, porque ele sabe que não deve falar. Do mesmo modo que um espírito inferior sabe o limite dele. Por exemplo, aqui no Chico Xavier nós temos uma proteção aqui dos espíritos superiores. Por isso nós fazemos a reunião mediúnica aberta e muitas vezes nós somos criticados para isso, mas nunca tivemos problemas nenhum aqui com isso, porque existe uma disciplina. Então, do mesmo modo que está aqui falando, ó, ele sabe no íntimo dele. Do mesmo modo que existe uma barreira moral entre o médium e o espírito comunicante. Então, quando não tem um discernimento, quando a pessoa ele está muito obsedada, quando a pessoa tem muito problema mediúnico e não tem uma educação mediúnica, que é isso que a doutrina espírita mostra para nós, ele cai na rua, ele fala coisas indevidas, mas a partir do momento que ele começa a estudar, principalmente o livro dos médiuns, que nós estamos estudando aqui na terça-feira, ele começa a ter uma segurança maior. Ele vai direcionar a comunicação. Ele vai fazer com que a comunicação, mesmo num espírito bem sofredor, bem necessitado, seja uma comunicação mais leve, mais suave. Existem médiuns que recebem o espírito violento. Nós fazíamos reunião no hospital psiquiátrico. Tinha uma amiga nossa, que ela até já desencarnou, ela era dócil. A gente via o espírito que estava chegando, que muitas vezes não tinha nem forma, porque já é um lugar complicado. Ali a vibração ela é bem pesada. Ela recebia com tranquilidade. E a gente via que o espírito era assistido. Ao passo que tem outros que sofrem muito. Mas isso é uma questão de tempo. Todos vão alcançar o objetivo de ficar mais tranquilo quando der passagem para uma entidade. E deve dar passagem. Tem médium que tem medo do espírito que vai comunicar. Devido à aparência do espírito, à vibração do espírito. Então vamos pegar Jesus, que diz que não se colhe figo de espinheiro. O médium vai se controlando, vai se equilibrando, ele tem que ser moralizado, não adianta ele ser médium bonzinho dentro do centro, se a vida particular dele não é legal, se o comportamento dele não é bom, as coisas não vão acontecer. Então tudo depende de nós, a mensagem da doutrina espírita, para a gente se recuperar, principalmente a nossa segurança e a nossa disciplina moral. Aí sim nós vamos alcançar o objetivo, aí nós vamos ver Deus, como está aqui na leitura. Gente, que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa caridade moral, que é aquela mental que a gente tem que ninguém sabe. É Deus na nossa vida, é Jesus direcionando. Cada um faz seu pedido mental na hora do passe. Assunto da próxima semana: percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, parte 2. Gente, só agradecer por tudo, pela tolerância. Sobre a reunião de hoje, nós vimos que realmente quando a gente desencarna, a gente continua sentindo e às vezes muito mais. Vamos ver o livro Nosso Lar. Nós vamos ver a experiência do André Luiz lá, que ele desencarnou e ele estava com câncer do outro lado lá. E ele médico. Então, do outro lado, nós trazemos ainda o corpo espiritual e todas as enfermidades, às vezes até algum defeito que a gente tem, do outro lado a gente aparece com esses defeitos aí. Mas é Jesus na nossa vida e nós vamos melhorando cada vez mais. E a gente agradece muito, que a gente tenha uma boa noite, um bom sono. Amanhã os problemas continuam, que faz parte da nossa vida e da nossa evolução. Mas se nós estamos aqui é porque nós já superamos muitas coisas. Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para nós. Recomendações de leitura. Livros citados nesta palestra: A Memória e o Tempo, Hermínio Correia Miranda. Evolução em Dois Mundos, André Luiz Chico Xavier. Mecanismos da Mediunidade, André Luiz Chico Xavier. Memórias do Padre Germano, Amália Domingos Soler. Nosso Lar, André Luiz Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec.